Olá, meu nome é Thaís Jurema e nós estamos mais um dia aqui no canal Inteligência Jurídica é Isso, do Instituto Thaís Jurema, do ITJ, para falar sobre regularização de imóvel. Então, durante toda essa semana nós estamos tratando de questões de direito imobiliário, e hoje nosso tema, de uma forma bem singela, porque são vídeos rápidos, né? Você já deve estar acompanhando. Nosso tema hoje é sobre regularização de imóveis. Então é até interessante porque parece que é algo tão distante, em especial das grandes capitais, e isso é exatamente o contrário. As grandes capitais são onde há mais imóveis irregulares, seja por construção em área de manancial, seja por você não ter o título de propriedade propriamente dito. Então, primeiro ponto que a gente deve observar: você tem efetivamente a propriedade do imóvel? Para você ter a propriedade do imóvel, o seu nome deve estar na matrícula do imóvel. Ou seja, todo imóvel ele tem uma matrícula no cartório de registro de imóveis e o seu nomezinho tem que estar lá na hora que você for pedir a certidão da matrícula. Como é que isso funciona? Para você adquirir uma propriedade, você vai adquirir ou através de escritura pública ou através de uso capião, não é? E aí, então, a escritura pública a gente fala que é a aquisição derivada e o uso capião, aquisição originária. Então, é até interessante porque, para que tenha uso capião, você vai precisar ou de um registro em cartório, porque hoje é possível fazer o uso capião no cartório, que é o chamado uso capião extrajudicial, ou uma decisão judicial determinando essa averbação através de um uso capião judicial. Cada um tem requisitos próprios, estabelecidos em situações próprias. Mas, se você não tem o seu nome registrado na matrícula do imóvel, quer dizer que você não tem a propriedade. Aí você vai falar para mim assim: poxa, Thaís, mas eu moro há 30 anos nessa casa. O fato de você morar lá há muito tempo quer dizer que você tem a posse do imóvel. Você pode vir a ter a propriedade se você entrar, por exemplo, com uma ação de uso capião, que é um dos meios, inclusive, que você pode estar regularizando este imóvel, seja através, você tendo justo título, ou seja, se você tem um contrato de compra e venda, que a gente chama aquele contrato de compra e venda de gaveta, né? Ou então porque pela comprovação da posse prolongada, observando que a gente tem várias espécies de uso capião e para cada espécie de uso capião existem requisitos específicos. O uso capião é um meio de você poder regularizar essa questão da propriedade, ou seja, ter efetivamente o imóvel no seu nome. Outro meio é através do chamado REURB. Então, foi instituído pela Lei 13.465 de 2017, então é mais ou menos uma lei recente, né? Porque ela só tem 3 anos, mas essa lei ela causou muito impacto, em especial quando ela foi publicada, por vir de uma medida provisória. Houve muita discussão por não ter a questão da discussão pública, enfim, ela alterou várias leis, inclusive o Código Civil, mas a questão do REURB também é um meio de regularização extrajudicial do imóvel e tem alguns requisitos específicos que em algumas semanas, aí um pouquinho mais para frente, a gente vai tratar especificamente disso. Mas quando a gente fala da questão da regularização do imóvel, a gente está falando então primeiro da questão do título, se está lá a propriedade efetivamente no seu nome, como também com relação aos tais dos puxadinhos. A gente entra no imóvel, aí quer fazer uma reforma, quer aumentar um quarto, e quando você faz essa reforma, porque para que você possa construir ou até reformar, você precisa de um projeto, e esse projeto ele tem que ser aprovado inclusive pela prefeitura. Esse projeto tem que ser feito
ou por um arquiteto ou por um engenheiro, dependendo da situação, e ele tem que ser aprovado na prefeitura para estar regular. Ocorre que a maior parte das pessoas acabam fazendo modificações no imóvel sem ter esse procedimento, que é o procedimento correto, inclusive prévio, antes de você começar a fazer essa reforma. A cada ano, geralmente, de tempos em tempos, as prefeituras, elas anistiam a questão da regularização desses imóveis, né? Para quê? Para que você possa, de fato, assim fazer, deixando o imóvel bonitinho, corretinho lá na prefeitura, e até também porque se você aumentou a sua construção, o seu IPTU também vai aumentar, né? E a prefeitura quer que você esteja lá regular, inclusive pagando corretamente o imposto predial e territorial urbano, que é o IPTU. Não obstante, você também está sujeito a multa se eventualmente o seu imóvel está irregular. Está também sujeito a ter uma paralisação da sua obra se for denunciado e não tiver esse procedimento de regularização, esse procedimento prévio para poder você fazer a obra tudo certinho. Então você está sujeito à multa, você está sujeito à paralisação da obra, isso custa, né? Porque às vezes você faz uma organização, enfim, e acaba tendo uma multa e o dinheiro que era para fazer aquele outro cômodo, por exemplo, acaba indo na multa, né? Além de ter a sua obra paralisada, que também é um outro transtorno, porque de repente você já contratou pedreiro, já contratou empreiteiro, enfim, não é? Então é muito importante você observar esses procedimentos, seja quando você vai adquirir a propriedade para ver se efetivamente você está adquirindo a propriedade e não a posse, lembrando, para adquirir a propriedade é só se tiver lá na matrícula do imóvel o seu nomezinho. Se você tem dúvidas, puxe a matrícula do imóvel, do seu imóvel, para verificar se o imóvel está no seu nome mesmo, se consta o seu nome lá. Se não, vá atrás para regularizar, tá certo? Em especial quando a gente fala da nossa casa, porque é algo que a gente luta tanto para conseguir e às vezes a gente acha que está adquirindo a propriedade e na verdade, através de um contrato, na verdade você só está adquirindo a posse e não a propriedade. E isso, inclusive, economicamente tem outros valores, né? Então a pessoa, quanto mais alto é o imóvel, se você só tem a posse, você tem uma desvalorização com relação a isso. Então até essa questão da regularização do imóvel, seja com essa questão de você ter efetivamente a propriedade, seja com relação a esses puxadinhos, enfim, é muito importante. E aí fica a dica com relação à questão do usucapião, a questão do REURB, que a gente vai falar em outra oportunidade, porque ele tem algumas especificidades, e também com relação à regularização do seu projeto, da sua casa. Se você fez algum puxadinho, fique alerta para algumas anistias, ou ainda, realize o projeto e vá lá fazer essa verbação na prefeitura e no cartório de registro de imóvel, regularizando a sua propriedade, regularizando o seu bem. Então, fica aqui a dica. Amanhã a gente tem a nossa última dica da semana. Nós voltaremos ainda a falar sobre direito imobiliário, porque realmente é um tema bastante extenso, não é? Mas essas pílulas aí já vai dando sinal aí daquilo que você pode ou não pode fazer. Tchau, tchau, gente. Espero vocês amanhã. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal. Tchau, tchau.